A semana passada a gente finalizou o vídeo quando eu apliquei o fundo e deixei secar. Infelizmente o tempo está bastante úmido e para serviços de pintura em particular isso não é muito bacana. E desde do último vídeo até hoje já se passaram 2 dias, eu acabei lixando todo o fundo o fundo PU que a gente aplicou nas 2 lâminas, claro. E aqui eu acabei corrigindo os pequenos defeitos que eu ainda encontrei com a massa acrílica, que é essa daqui, ó, que ela acabou, na verdade, é a mesma que a gente usou na ocasião no carro do Thiago Gaban, tá? Então eu fiz todas as correções que eu julgava necessário serem feitas naquele também. E agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai começar uma nova etapa. Eu lixei o fundo universal com a lixa 220 e água, porque no começo, quando a gente lixou aquela massa plástica com a 36, a poeira realmente é uma coisa horrível, tá? Desanima quando você tá no meio da poeira daquele jeito. O lixar com água é menos, vamos dizer assim, desconfortável, ainda que esteja frio. Eu prefiro me molhar do que ficar todo cheio de poeira. Agora, depois que eu apaguei todo o para-choque, a lâmina com a 220, a gente aplicou essa pequena quantidade de massa aqui para corrigir a maior parte dos defeitos. Claro que nunca vai ficar perfeito, sempre vai ficar uma coisinha ou outra. E aqui eu vou usar a mesma lixa, a 220, para dar uma desbastada na massa aqui no começo, e depois a 320. Bom, o dia tá complicado, tá chovendo constantemente aqui, a gente já tá aproveitando uma trégua da chuva para fazer a pintura. Toda aquela massa foi lixada, a gente demorou umas 3 horas pelo menos para lixar a massa acrílica que eu tinha aplicado. E agora, antes da gente fazer a pintura, a gente vai aplicar mais um pouco de fundo, simplesmente para tentar fazer com que a pintura seja um pouco mais, vamos dizer assim, simples, e que já venha com um melhor acabamento. A Bianca vai mostrar um pouco, mas provavelmente não tudo, porque a gente vai ter que fazer aqui relativamente rápido, tá? Relativamente rápido. E assim que esse fundo secar, a gente vai poder sim dar uma lixada nele e aí sim vir com a tinta. 24 horas depois da gente ter aplicado o fundo e umas 3 chuvas depois, a gente nota inclusive algumas marcas aqui, algumas manchas, que se claro, isso daqui fosse a pintura final, estaria comprometida, porque provavelmente choveu quando a peça não estava completamente seca. E é esse o cuidado que a gente vai ter que ter para que no momento que a gente pintar não chova, e a gente não tem esse tipo de controle. Então infelizmente eu não tenho como pintar essas peças no coberto hoje. É uma peça bastante inconveniente, talvez difícil de você apoiar ela. Como vocês podem ver, eu tive que usar um cilindro de fusca ali para apoiar aquele lá. Então a gente vai ter que fazer primeiro, deixá-las invertidas, as lâminas invertidas, para a gente poder pelo menos dar uma cor por dentro, para depois finalmente poder dar o acabamento por fora. Aqui eu esqueci de falar, eu só estou preparando a peça para pintura. Uma lixa 320 água, e nada de um acabamento extraordinariamente liso, mesmo porque, como a gente vai usar PU, ele precisa de uma superfície relativamente porosa para dar a melhor aderência possível. Bom, a gente aproveitou que o céu está azul, como a Bianca vai mostrar agora, e a gente vai aproveitar e vamos aplicar uma tinta aí no para-choque. É muito chato pintar um para-choque, porque ele é uma peça grande e inconveniente, não tem como você apoiar. Mas de qualquer forma, a gente vai fazer isso em 2 etapas. Primeira etapa eu vou pintar a parte interna dele, que na verdade é só, vamos dizer assim, sujar a peça de tinta. E depois que ela secar parcialmente, pelo menos a gente consegue apoiar talvez aqui nos suportes para fazer a pintura na parte que nos interessa de fato.
a cor que a gente escolheu, claro, de acordo com uma conversa que eu já tinha tido com a Bianca há algum tempo atrás, é o mesmo azul das rodas, tá? Pô, Tonela, acho que não vai ficar legal. A gente também não tem certeza se vai ficar legal, a gente imagina que vai ficar legal. O bacana é que a gente tem todo o equipamento de pintura aqui, se por algum motivo a gente não gostar, a gente pode mudar a cor a qualquer momento. Mas a gente tem vontade de fato de ver tudo dessa cor. Então aqui a pistola está regulada com 20 libras, tá? Aqui tá aparecendo 40 porque eu não tô apertando, ó lá, tá? Pistola regulada com 20 libras, leque fechado, porque eu vou fazer os cantinhos aqui da peça. E aqui, deixa eu tirar aqui o restinho de estopa. E aqui, sem pressa, a gente vai empoeirando a peça. Aqui na verdade é só para dar uma cor mesmo. Então, de todas as posições, essa foi a menos pior que a gente achou para fazer esse serviço. Aqui, como tem o suporte, a gente joga a tinta ali por trás, também sem esperança de que a tinta atinja 100% da superfície da lâmina ali na parte traseira, mas a gente vai ficar variando nesse ângulo para atingir lá dentro, ao contrário, assim para atingir aqui a parte de cima, e aqui, claro, na parte onde a gente está vendo, é um tanto quanto mais tranquilo. Então a Bianca vai mostrar aí um pouco a nossa evolução com o tempo. Bom, eu já joguei, pelo menos para dar uma cor na parte interna do para-choque, que dificilmente isso daí vai aparecer ou influenciaria aí no resultado prático final, mas eu quero aproveitar que a lâmina está nessa posição. Mais importante do que aqui mesmo, que é onde vocês estão vendo a tinta chegando em grande quantidade, é a gente caprichar na quantidade aqui no limite da lâmina. Porque por mais que a gente jogue tinta aí, é sempre o lugar onde vai acabar descascando primeiro. Apesar de que por ela estar voltada para dentro da carroceria da Kombi, ela está protegida, mas é um lugar que certamente qualquer coisinha que você encostar e até mesmo na hora de montar, você pode acabar prejudicando. Olha, Bianca, não sei você, mas a gente ficou em dúvida se o azul ia ficar legal, mas pelo menos no primeiro instante assim, parece que vai ficar bastante legal. Bom, agora eu já dei até uma empoeirada aqui em torno da parte externa da lâmina. Agora, enquanto essa daí seca, eu vou fazer a mesma coisa na outra, que eu acredito que não tem necessidade de mostrar. Enquanto essa daqui seca, talvez uns 40 minutos até 1 hora, pelo menos para a gente poder encostar essa parte aqui e calçá-la de alguma forma no banquinho. Bom, menos de 1 hora, acho que deu uns 40 minutos, 45, a gente já conseguiu, ele já está seco ao toque, a gente conseguiu apoiar ele dessa forma. O outro também está apoiado ali, mas a Bianca não vai conseguir mostrar agora porque ele está fora do nosso campo de visão, mas daqui a pouco a gente mostra, tá? E depois a gente vira ele também. E agora eu abri um pouco o leque. O que a gente vai começar a fazer? A gente vai pelo menos dar uma empoeirada na peça para criar aquela superfície que a gente já comentou, aquela superfície aderente, para depois a gente poder carregar um pouquinho mais na demão. Sem o compromisso de cobrir totalmente a peça, porque se você pretende fazer a cobertura da peça logo na primeira demão, a chance de escorrer vai ser enorme, tá? Naturalmente a gente nota que ficaram, pelo menos a gente pessoalmente aqui percebe, que ficaram bastante defeitinhos aí, ou seja, ondulações ou alguma coisinha aí, que poderia até ter sido repassada uma nova rodada de massa aí, mas eu acredito que pro para-choque tá muito bom, tá? Eu acho que a tinta tá acabando. Bom, se a gente parar é porque acabou mesmo e eu vou recarregar. Deixa eu passar aqui atrás. Mas pelo menos para essa primeira aplicação aqui, é uma peça relativamente fácil de pintar porque ela é reta, né? A chance de escorrer aqui é
é pequena, a gente tem que fazer alguma besteira. A tinta eu coloquei talvez menos de 5% de thinner, do diluente para PU, para garantir que fique um pouquinho mais brilhante do que o normal, porque eu não pretendo polir nada aqui, ainda que eu corra um risco quando você está com a tinta diluída, a chance de um eventual escorrimento aí é maior. Aqui nessa posição que a gente colocou, eu ainda consigo jogar mais tinta ainda por baixo da lâmina, o que é bem interessante. Já está acabando, bem. Tem só um pouquinho. Vai dar pra gente dar só essa cobertura. É melhor ter ficado num outro sentido. Aqui atrás de mim. Foi bastante difícil a gente tirar os defeitos da peça, porque pelo fato dela já ser clara, ser branca, eu já apliquei a massa, que também é clara antes, lixei, por mais que eu observasse de perto, em vários momentos, com a luz diferente, alguma coisa sempre acaba passando. Depois que você aplica o fundo, você acaba encontrando defeitos que você não tinha visto, e provavelmente depois que a gente acabar de aplicar toda a tinta aqui, podem ser que apareçam ondulações ou defeitos onde eu ia jurar que eu não tinha visto. E nem a Bianca, tá? Porque ela é bastante criteriosa para isso. E uma técnica que eventualmente pode ser usada, uma base igual essa que a gente está dando, se for uma peça que justifique esse trabalho, uma base da forma que a gente está dando, aí na cor que vai ter o acabamento final, você observa se tem algum defeito, espera secar, claro, de um dia para o outro, faça uma pequena correção aí, uma pequena correção, não adianta você resolver aplicar uma massa plástica depois que você deu a base, é um furinho, uma pequena ondulação, alguma coisa assim que você vai corrigir na massa acrílica, tá? Aí espera secar e aí sim você vem com a pintura definitiva. Não vai ser o nosso caso aqui, a gente já entrou num acordo antes de pintar que a gente ia conviver com pequenos defeitinhos que eventualmente apareçam. Mostra ali, Bianca. Ó, sempre que vocês forem pintar, vocês têm que apoiar da melhor forma possível a peça, para não correr o risco de algum acidente, tá? Jamais vocês devam apoiar a peça desse jeito aqui, igual a gente apoiou. Isso daqui a gente pediu para uma falha catastrófica acontecer, porque na primeira aplicação que a gente deu da tinta, simplesmente o pequeno deslocamento de ar que a pistola dava, e a gente tava só com 20 libras, ele já balançava um pouquinho, tá? Mas felizmente ele se equilibrou bem, e agora eu espero ser bem sucedido já na segunda demão, tá? Então a Bianca depois ela vai afastar um pouco para não ficar exposta aí. Ó, tá muito vento ainda. Agora sim já é possível se aproximar mais da peça e dar uma carregada. Eu vou fazer esse mesmo movimento aqui do outro lado, ó. Tô bem mais próximo do que a primeira. E tá com mais pressão na pistola, o que também não te habilita a ficar vacilando com a pistola, porque senão vai escorrer sim. Deixa eu dar a volta, Bianca, isso. Ó, essa peça praticamente chegou a dar uma certa frustração na gente, porque
por conta daquele impacto maior que ela sofreu aqui em algum momento, a gente não conseguiu de verdade deixar, olha aqui, ó, aqui tá fazendo um dentinho assim, aqui já meio que sumiu, tá, o vinco, aqui ele tá um vinco mais ou menos perfeito até o outro lado ali. Então esse lado do motorista aqui, que é onde tem aquele suporte soldado de forma esquisita, infelizmente vai carregar com o tempo aí a cicatriz do acidente. Mas mesmo assim tá ficando bacana. Aqui a mesma coisa, eu vou dar uma demão final, deixa eu ver quanta tinta que tem aqui. Vai dar pra dar tranquilo. Tá bom? Então afasta só um pouquinho, vai um pouquinho pra lá, Bianca, muito bem. Eu divido, como a gente tem o vinco aqui, eu divido daqui pra baixo, tá? Daqui até ali, daqui pra cá e depois no outro lado. Eu divido em 4 partes para fazer a aplicação. Agora a gente já pode se encorajar um pouquinho mais e carregar um pouquinho mais na demão. Bom, acabei com a tinta que eu tinha preparado. Na verdade a gente jogou mais tinta do que seria vamos dizer, o necessário normalmente para você cobrir as peças, tá bom? Mas enfim, a gente quer garantir que não vai ser qualquer raladinha que a gente der que já vai debulhar o nosso serviço ali. A Bianca mostra aquele lá agora. Agora é só a gente esperar secar. Na verdade isso daqui era um serviço que era para ter demorado 2 dias aí de serviço. A gente já está com isso faz 1 semana por conta do tempo absolutamente instável que a gente teve essa semana. Então agora a gente vai esperar secar até amanhã. E amanhã, se tudo correr bem, viu, Bianca, eu não vou nem esperar você voltar da escola, eu vou montar de manhã com a Bruna, porque a gente tem um compromisso à tarde. Olha, a gente já ia até terminar o vídeo, deixar para filmar amanhã, mas eu faço questão de mostrar. É muito fácil de limpar essa pistola. Eu só voltei o vídeo para agradecer de novo o pessoal da Arprex que me mandou essa pistola, porque ela é de fato maravilhosa. Não é só muito mais precisa do que a outra que eu tinha no momento de você aplicar a tinta, mas olha, na hora da gente limpar, a tinta parece que não adere nesse plástico aqui, ó. Ela sai com muito mais facilidade e você acaba gastando menos diluente. Aí, olha que maravilha. Você acaba gastando menos diluente para fazer a limpeza. Então, muito obrigado de novo, tá? Curto muito esse presente aqui que eu ganhei. Bom, eu tô aqui sozinho de manhã. O para-choque já secou. Eu quero ver se eu monto ele para poder buscar a Bianca com a Kombi para fazer uma surpresa para ela e assustar o resto das crianças que estão lá na escola. Aqui na verdade eu vou montar o para-choque simplesmente para a gente poder continuar rodando com ela. A gente pintou o para-choque primeiro porque a Bianca queria e porque segundo porque para a aparência dela ficar melhor. Mas na verdade, por exemplo, essas funilarias que a gente precisa fazer, tipo a ponta do paralama dianteiro aqui, do outro lado também está bastante ruim. Aqui na saia dianteira a gente tem alguns remendos que a gente precisa fazer, precisa ser melhor avaliado. O assoalho ali da cabine tem um monte de furinho que a gente mais pra frente vai tampar. Mas isso tudo vai exigir um investimento de latas aí que a gente não vai fazer de imediato. Então, claro, pô, Tonela, você vai montar assim, com tudo sujo, com tudo enferrujado. Eu vou, porque a gente vai continuar rodando com ela normalmente, tá? Mas mais pra frente, aí simplesmente solta 4 parafusos, arranca o para-choque e faz o serviço de funilaria que precisar. Então agora eu vou preparar o para-choque e já vou instalar tanto esse quanto o traseiro no lugar.
Bom, tenho certeza que a Bianca vai gostar. Eu planejava ir buscar ela na escola, mas eu acabei puxando ela para cá. Fui dar uma lavada. Acabei tirando os bancos. Coisa que eu não tinha feito ainda. Eu nunca tinha tirado o banco do motorista. E aqui a gente tem uma ideia como é que tá a cabine da Combinha. Tá, na minha opinião, em muito bom estado. Tá, é difícil, pelo menos eu... Não é comum que eu encontre uma Combinha velha dessa nessas condições de lataria. Então eu acho que aqui o serviço vai ser relativamente simples. Eu dei uma lavadinha de leve aqui dentro e agora ela vai secar. Uma das abordagens que a gente pode fazer, e provavelmente vai ser uma das próximas coisas, vai ser lixar onde a gente está vendo ferrugem, onde tem furos desnecessários a gente vai fechar. Onde tem pequenos podres e o assoalho, apesar de ele ser preto, não dá para aparecer direito. Aqui eu vou ter que passar a lixadeira, vou ter que ver o que está acontecendo. Nesse pé de coluna a gente tem um buraco, tá? Mas que não afeta a integridade do pé de coluna. Tá? Isso daqui eu olhei bastante quando eu fui comprar a Combinha. O que me incomoda aqui mesmo é a parte externa aqui do paralama, mas talvez... Não tenho certeza ainda, talvez a gente possa melhorar ela completamente aqui por dentro, antes de conseguir localizar um paralama decente. Tá? E a mesma coisa vale para as portas, que elas têm pequenos trincados aqui por exemplo, aqui nesse cantinho, apesar de que as portas estão em muito bom estado também. Eu acho que eu já encomendei algumas peças, por exemplo, essa canaleta aqui, essa moldura do quebra-vento também já está aí. Então a gente está com algumas peças de lataria para conseguir remendar as duas portas aí da melhor forma possível. Me faltam as borrachas ainda. Eu vou ter que ir atrás das borrachas provavelmente esse mês ou mês que vem, para a gente poder começar o serviço. Como a gente não gosta de ficar muito tempo sem andar nela, porque afinal o objetivo da gente ter a Combinha é ficar andando, principalmente eu e a Bianca, é difícil quando a gente tem que encostar ela para fazer muita coisa, um serviço muito extenso. Então eu acho que eu vou fazer em 2 etapas, eventualmente primeiro as portas, se a gente conseguir as peças, tá? Para fazer os vidrinhos fecharem direitinho, fazer tudo funcionar para a gente poder andar com ela de fato e deixar ela estacionada em algum lugar, coisa que hoje a gente não pode. E um outro serviço, apesar de praticamente relacionado, seria uma melhoria aqui na parte interna. Eu consideraria uma melhoria a gente fechar os buracos, conter a ferrugem, tá? Passar de repente um KPO, alguma coisa assim nas juntas, como essa daqui, ó, que tá abrindo, e eventualmente um fundo, tá? Um fundo universal para proteção. E aí eu já não sei se a gente deixa no fundo ou já parte para pinta ela em etapas. Não sei, sinceramente eu não sei. Bom, agora eu vou ter que deixar secar e vou ter que buscar a Bianca com outro veículo. Mas depois que secar, vamos ver a reação dela quando ver a Kombi. Bom, Bianca, como você está vendo, eu montei os para-choques da tua Combinha hoje de manhã e fui te buscar na escola, mas choveu tanto que agora já está tudo sujo de barro. Mas o que você achou? Achei que ficou muito bonito. Então maravilha. Agora vamos lá para a traseira para você ver o que a gente vai fazer. Eu tenho uma surpresa para você. Bom, algum tempo atrás o Rodrigo me procurou. Ele é o dono da Art Sticker, que vai aparecer aí na descrição do vídeo. E ele acabou me mandando como brinde alguns adesivos aí para a Kombi. E um dos adesivos que ele me mandou a gente vai colar agora, porque eu achei fantástico. A gente tem bastante coisas sobre a Combinha. A gente acabou encomendando algumas coisas com ele, tá? A gente acabou encomendando algumas coisas com ele porque os adesivos são realmente fantásticos e fora de série. Aqui, Tonela, você colou na sujeira? Não, eu não colei. Um pouquinho antes de fazer o vídeo, 1 minuto antes, eu limpei aqui, passei um pouquinho de solução desengraxante, tá? O barro tá só aqui em volta, porque eu já sabia que eu ia colar aqui, por isso que eu limpei bem aqui, tá? Então ele fez isso daqui
com muito carinho, personalizado para tua combinha, Bianca. Olha que maravilha. Olha que coisa bonita. Agora a tua combinha tá personalizada. Mas eu não me contentei só em ganhar esse brinde, eu acabei encomendando algumas coisas a mais com ele. Vamos lá ver. Eu acabei depois encomendando com o Rodrigo todos esses, tirando esse que é do trenzinho da Bianca e mais um que tá ali embaixo, todos esses adesivos aqui o Rodrigo fez pra mim atendendo um pedido meu, porque eu sempre fui fascinado por logotipos aí relacionados ao automobilismo. Tá? E principalmente os antigos que a gente não encontra mais para vender. Olha esse daqui, por exemplo, que é provavelmente da década de 60. Tá? Então eu convido vocês a visitarem o site dele, o artinsticker.com.br. Ele pode enviar para vocês para todo o país. Vocês podem montar um kit. Sem dúvida, se vocês falarem que vocês viram aqui no nosso canal, ele vai dar um desconto para vocês. Aí vocês podem comprar os adesivos individualmente, vocês podem comprar os adesivos na forma de kit, da forma que vocês quiserem, mas sem dúvida vale a pena, porque é de muito boa qualidade. Eu acabei encomendando tudo isso daqui porque eu fiquei fascinado. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Um abraço, Rodrigo, muito obrigado e parabéns pela qualidade dos adesivos e até a semana que vem.